Vamos tomar o vinho enquanto prepara o nosso jantar. Vou fechar os seus olhos, beijar sua boca e depois te amar. Num abraço apertado vou te confessar que são tristes os dias. Hoje sou outro homem, sem você aqui não existe alegria. Você é a ternura mais doce e mais pura que me apareceu. Já não tem mais sentido sentir outro gosto se não for o seu. Programa Prospera Rio Verde. Aqui é assim, música ao vivo, bate-papo de qualidade, realmente para inspirar a sua vida, para te trazer reflexões, mas acima de tudo para também te entreter. Esse bate-papo aqui é para isso, um bate-papo de qualidade, mas que realmente faça diferença. Já aproveito e te faço o convite, nos siga nas redes sociais, lá no nosso Instagram, Prospera Rio Verde, lá no meu Instagram também, Juliezer Souza. Você pode aproveitar e seguir também Rafa e Gabriel. Já aproveito para agradecer os meninos sempre pela parceria de sempre, trazendo música de qualidade para o Prospera Rio Verde. Obrigado, nós. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela a liberdade, né, de poder entrar na casa de vocês. É isso, gente. E como sempre, a gente sempre traz entrevistados de altíssimo nível para contar histórias de sucesso. E o entrevistado de hoje talvez seja um dos exemplos mais puros que possa existir de empreendedorismo, de pessoas que realmente acreditou nos sonhos, teve um monte de desafio e que realmente tem uma história de muito sucesso hoje. Hoje conosco aqui, está conosco nosso amigo Marciano. Seja muito bem-vindo, Marciano. Boa noite. Boa noite, Juliezer, é um prazer. Boa noite à dupla aí, Rafa e Gabriel, né? Parabéns aí pelas excelentes músicas. Muito obrigado. É um prazer para nós. A gente que agradece. O Prospera Rio Verde, Marciano, tem essa ideia de realmente trazer histórias, eu costumo chamar de história de verdade. Às vezes a gente fica muito ligado a grandes histórias de sucesso. A gente pode citar, por exemplo, o Neymar da vida, que é 1, 2, 3, 5, 6 no mundo que atinge aquele nível. Só que a gente esquece que histórias de sucesso tem aqui na nossa cidade. Tem empresários, pessoas que literalmente começaram do zero, que tiveram dificuldades, mas que estão empreendendo com todos os desafios e têm feito a coisa acontecer. E a gente quer fazer isso com você, contar essa história sua, contar a história do Sul Magazine, contar essa trajetória e o quanto que esse cenário, de alguma maneira, pode inspirar pessoas. Eu tenho falado muito isso. Um dia, conversando com a pessoa, essa pessoa falou para mim que ela tinha muita vontade de empreender, mas que era muito difícil. E eu fiquei sentindo aquilo, sabe? Pensei, cara, as pessoas precisam de ver mais histórias reais de sucesso para ver que sim, eu acho que a sua história mesmo vai contar um pouco disso. É difícil, não tem nada, não tem cafezinho de graça. Aliás, até tem cafezinho de graça. Aqui nós temos, quero até mandar um abraço para o Café Rio Verde, que é um dos patrocinadores nossos. Mas que sim, é possível, com todos os obstáculos, com todos os desafios, é possível sim prosperar. A Sul Magazine hoje é um ponto, pelo menos na minha opinião, para quem é de Rio Verde, para quem está assistindo nós aqui na cidade de Rio Verde, eu acho que é meio que uma referência da cidade. Inúmeras vezes, eu não sei se o Rafa e Gabriel já se deparou com isso, mas se você for dar uma referência ali da Costa Gomes, né? Mais ou menos, não, ali o antigo Lojão do Sul, o quanto que virou um ponto, uma história realmente de sucesso da nossa cidade. E a ideia é explorar um pouquinho dessa história. A gente até pediu para a produção organizar algumas imagens ali, daqui a pouco eu quero passar, justamente para a gente falar um pouquinho disso. Marciano, como que começou essa história? Você é de Rio Verde? Acho que você não é de Rio Verde, se eu não me engano. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Certo. Eu, como a maioria, né, chegamos aqui em Rio Verde, bebemos a água daqui e nunca mais fomos embora, né? É até um ditado. Cheguei aqui em 1994, vim trabalhar com um parente aqui, lá na Praça da Matriz, para os mais antigos eles se lembram, que lá existia os camelô, ficava lá na praça, né? E a história começou ali, o amor por Rio Verde começou ali. Que legal. Você veio de onde? Eu vim de Capanema, Paraná.
E aí eu mudei um tempo para Mato Grosso, né? E lá, com muita dificuldade, eu tive que largar meus pais lá e vim para cá. É legal eu gosto de contar sempre assim, o histórico mesmo, porque as pessoas têm uma sensação que quando se fala de um empresário de sucesso, se pensa em alguém que veio de família rica ou de alguém com a estrutura já mais facilitada. E quando a gente vê a sua história, de 94 vir para cá, de família simples também, a gente vê que é um desafio. E eu estava vendo um pouco da história, que no release que a gente trocou ideias, que na verdade não começou Lojão do Sul, né? Não começou. Igual eu estava te falando, eu cheguei aqui em 1994, com uma pequena sacola de roupas, né? Até o meu tio, na época, foi me pegar na rodoviária e perguntou para mim cadê o resto da bagagem, né? Eu falei, eu só tenho isso aqui. Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. E aí eu comecei a trabalhar com ele, uma parceria assim que durou alguns anos, e depois eu trouxe meus pais. Então meus pais ainda estavam na dificuldade lá, e eles vieram para cá e a gente começou a história junto aqui. Em 1997, a gente começou daí a trabalhar por conta própria, onde hoje é o Itaú, ali na Presidente Vargas, era um outro camelódromo, e a gente começou ali a história. Então você começou trabalhando no modelo de camelódromo. Já vendendo roupa? Sim, isso é importante. Sempre foi vendendo roupas. Sempre foi vendendo roupa. Isso. A gente começou ali, né? Não tinha nenhuma banca de roupa na época, lá no fundo, e a gente começou insistindo, mas sempre com muita vontade, né? Muita dedicação e colhendo os frutos aos poucos, né? Isso foi importante na época para a gente continuar. Quando você olha para trás, a gente está falando de 96, 97, que você falou, já são aí mais de 20 anos, 25 anos. Quando você olha para trás, você imaginava naquela época que o Lojão do Sul ia se tornar essa referência, hoje o Sul Magazine, né? Ia se tornar essa referência que é hoje em toda a região. Você já tinha essa ambição, vamos dizer assim, ou você se contentava com menos? Porque muito empresário já falou isso para mim, não, o que eu atingi, quando eu comecei, eu pensava que se eu atingisse 10%, eu já estava feliz demais. Importante, né, essa pergunta. Lá em 1998, eu tinha apenas uma banca, né, mas eu já escrevi uma cartinha, Uau. onde eu coloquei lá que eu queria ter uma loja e eu queria ter pelo menos 10 funcionários. Então, quando a gente acredita e coloca no papel, é mais fácil de você realizar os sonhos. E é importante que o empresário, ele precisa querer algo mais. Porque quando ele se contenta com o que tem, ele está parando no tempo. E hoje as empresas precisam se reinventar. Você vê a tecnologia que está vindo por aí, né? Então as empresas precisam e devem, né? E os empresários precisam sempre estar estudando e aprendendo para acompanhar. Não pode parar, não, tá bom. A acomodação, eu acho que é um desafio da maioria dos empresários, da maioria das pessoas. Eu gosto muito de usar essas pílulas que os nossos entrevistados vão trazendo. Esses dias para trás o Rafael até comentou que aqui a gente mais aprende do que faz programa, né, Rafael? Justamente. Todo dia é uma novidade aqui, né? Todo dia uma história nova. E eu achei muito legal essa fala sua, inclusive é algo que eu cativo, que é essa capacidade. Fica a dica aí para quem está em casa nos assistindo, os telespectadores. Anotem os seus sonhos. Por mais absurdo que ele possa parecer. Estou errado? De forma alguma. Cara, mas você está anotando aqui que você quer ter uma casa dos sonhos e andar de Ferrari e ter uma empresa que vai empregar mais de 10 pessoas. Cara, mas isso é um absurdo nesse momento. Só que você está construindo caminhos para a sua mente. É importante porque quando você vê com clareza onde você quer chegar, é muito mais fácil você encontrar o caminho. Então, quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, né? Uau. Então, isso é importante. E foi um bom tempo, né, que vocês ficaram trabalhando com um modelo de camelô, né? A história, de alguma maneira, a sua história começou parecida com a do Silvio Santos, né? Tava pensando nisso aqui. Tava pensando nisso também? Rapaz, vou virar camelô, vai que tá certo. Rapaz, camelô é uma profissão abençoada. Verdade. Para quem já foi ou é camelô, é uma profissão assim muito digna. Talvez tenha esse preconceito, mas eu vivi essa história.
Eu, meu pai, minha mãe, a gente fazia feira na Creúna, Santa Helena, Maurilândia, Quirinópolis, nos finais de semana. Então a gente rodava as cidades e durante a semana a gente ficava aí na cidade, né? Então trabalhava de segunda a sábado ali no camelódromo e durante o final de semana a gente saía fazendo essa venda ambulante. Cara, é muito interessante isso. Eu costumo falar muito que uma mente positiva, aliada a outros pontos, eu também não estou falando aqui que é só uma mente positiva que vai resolver todos os seus problemas, mas uma mente positiva ela ajuda muito. Quer ver? Eu já vi pessoas que trabalham como camelô reclamando ao extremo que aquilo não vira nada, que não gera oportunidade. E aí, de repente, nesse bate-papo aqui, nos veio à mente, acho que talvez uma das histórias mais emblemáticas do nosso país, que é o Silvio Santos, uma referência até mundial, a sua história e quantos outros empresários não começaram pequeno, não começaram ali no camelô. E é bem legal isso, eu gosto muito porque realmente traz isso para a realidade, sabe? Não é, a gente não está falando, nós não estamos entrevistando aqui um empresário que está lá, que muitas vezes, quando é entrevistado, as pessoas nem acreditam. Ah, será que aquele cara foi camelô mesmo? Às vezes ele um dia gravou um vídeo lá, montado, Rafael, e gravou um vídeo montado lá e depois fica contando essa história que era camelô. Não, aqui a gente está falando de um cara que ficou anos, né? Esse início seu, vocês ficaram, você lembra quantos anos vocês trabalharam? A gente ficou de 97 até 2000. Aí em 2000 a gente abriu o Lojão do Sul, lá onde é hoje, né? E a gente ficou mais um ano e pouco, até meu pai teve um probleminha de saúde e a gente não conseguia sair do camelô, porque a essência estava lá, né? E aí aos poucos a gente foi aprendendo, né? A desapegar, né? Porque era tão gostoso, era tão bom, né? Olha que legal isso. E aí o Lojão do Sul começou a ir para frente, né? E aí a gente ficou só no Lojão do Sul. Eu queria até que a produção separasse para mim uma imagem aí. A gente tem uma imagem aí que tem o Lojão do Sul quando começou. Aí quando a gente alugou ali, no ano de 2000, não tinha sido pintado o Lojão do Sul, era Lojão Brasil antigamente, né? Aquele era o nome que tinha da loja anterior. Isso. É importante, Juliézer, a gente tem que usar a intuição. Na época eu fiz várias consultas com amigos meus, né? E todo mundo pediu para mim ir para Presidente Vargas, porque a avenida comercial era Presidente Vargas. E aí eu pensei, mas aqui não tem nenhum concorrente, né? Então quem entrar aqui vai comprar. E aí a gente foi trabalhando ali, né? Conquistando cliente por cliente, até se tornar uma referência. Marcelo, eu sempre gosto de perguntar para os entrevistados, porque os obstáculos eles fazem parte da vida de todo mundo. Eu desconheci até hoje de todas as histórias, eu sou um estudioso de histórias de sucesso. Acho que com Prospera Rio Verde eu estou me tornando mais ainda, porque agora entrevistando, vendo esse formato para contar histórias, mas eu desconheço histórias que não passou por obstáculos. Eu acho, inclusive, que o obstáculo, ele, de alguma maneira, deveria servir até como uma forma de entusiasmar as pessoas. Porque não existe mesmo história sem... Teve muito, assim, para você, de pessoas de... Por exemplo, o cara trabalhar de camelô, vai abrir uma loja. Teve muita... Você já contou uma aí que foi... Não vai para aquele lugar, não, tem que ser na Presidente. Mas teve muita gente de desacreditar, de falar, não, rapaz, fica quieto aqui, você está conseguindo sobreviver. Eu acredito que é isso, né? Sobreviver. Você vai pagar aluguel, ou sei lá, você vai investir num negócio desse. Teve muito isso ou para você foi um pouco diferente? Eu sempre fui uma pessoa que leio muito, né? Então na época existiam livros, né? E eu via que tinha pessoas que faziam sucesso, que pessoas que prosperavam, né? Eu falei, por que não? Né? Fui, e a intuição é importante, né? Eu já citei aí. E eu acreditava muito, assim como eu acredito hoje ainda muito mais naquilo que eu faço. Então, quando você acredita, quando você tem vontade, é só você encontrar o negócio certo. Isso é importante, né? Porque isso tudo está dentro de você. Então, se você hoje tem sucesso ou tem fracasso, claro que existe várias situações, mas grande parte
o problema está no empreendedor. Então isso é importante, se capacitar e buscar conhecimento, que ajuda muito. Nessas horas, quando vem essas opiniões, não foi só lá atrás, não, várias vezes. Né? Inclusive, uma vez eu escutei e paguei um preço por isso, né? Por escutar pessoas. E que quando a pessoa te dá um conselho, é importante a gente falar, tem que ver se a pessoa tem autoridade para isso. Né? Porque às vezes ela é seu amigo, mas ela não tem o conhecimento do negócio que você tem. Ela não tem a informação que você tem. Então, quando você for pedir uma dica ou pedir uma sugestão, uma opinião, é importante que aquela pessoa tenha as informações certas para ela te dar a opinião. Isso é uma pílula bem interessante da gente refletir com os telespectadores. Às vezes não, isso é fato. Eu sou um estudioso também. Depois, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns outros assuntos nesse contexto, mas eu sou um estudioso também. E as pessoas, elas dão opinião. E outra coisa, é importante o telespectador entender isso. Não é maldade. Ninguém faz por mal. Mas é porque eu vou te dar opinião conforme as minhas experiências. Então, se o Rafa e Gabriel vai lançar um DVD agora e vem perguntar para mim sobre algumas coisas de gravação de DVD, eles vão estar errados, porque eu nunca gravei um. Isso é importante. Agora, se provavelmente eles pedirem essa opinião para o Gustavo Lima ou para algum cantor que já gravou 2 CD de sucesso, a chance deles terem muito mais êxito e dessas opiniões valerem muito para eles é muito maior. Essa é uma pílula muito interessante para o telespectador, para ele refletir, porque às vezes nós escutamos muito quem está ao nosso redor ali, do convívio. É importante, Juliezer, a gente ter os mentores, né? Eu tenho um mentor há muitos anos, só que ele não sabe disso, né? Ele ficou sabendo há pouco tempo. Eu segui essa pessoa desde 1998, onde eu fui no sul do país e ele tinha lá 4 lojas, e as lojas eram incríveis, lindas, limpas, iluminadas. Você pode revelar? Claro, se puder. Luciano Davan. Hoje, pude conhecer ele agora em fevereiro, uma pessoa extremamente simpática, carismática. Um exemplo de empreendedor do nosso país. Que tem uma história também bem sofrida lá atrás. Mas eu acompanhava, na época não tinha essa internet, essa disponibilidade que hoje tem os vídeos no YouTube, né? Tão fácil de estudar e de ver hoje. Antigamente não tinha, então eu procurava nos jornais, informações. E quando eu podia, eu ia visitar as lojas lá. Que legal. E isso inspirou muito o Sul Magazine hoje. Então, desde o início, você mesmo lá no Camelô, abriu uma lojinha lá, a gente viu uma foto lá que não tinha nem o nome da loja, porque provavelmente o recurso financeiro não tinha dado nem para fazer uma fachada. Mas mesmo nesse tempo você já estava se inspirando e já estava visitando esse tipo de loja? Sim. O primeiro livro que eu li em 1995 foi o livro do Lair Ribeiro, Sucesso Não Acontece Por Acaso. E de lá para frente foi vários, né? E aí já falava, né, dessas questões de você se inspirar em pessoas que estão no seu segmento, né, que aí se torna mais fácil, né, de você buscar a referência, o que o cara fez, quais os passos que ele fez, para você repetir isso, é muito mais fácil, né? Rapaz, essas histórias eu gosto muito de aprender nesses bate-papos. Essa é outra reflexão poderosa. Eu sou um estudioso e eu inspiro muito. Hoje mesmo eu estava atendendo um cliente de consultoria e fizemos uma reunião com a equipe de vendas e eu estava falando sobre isso para todo mundo. Eu inspiro todo mundo a estudar, buscar leitura. Você falou uma coisa aí que é fato. Hoje não estuda, não busca conhecimento quem não quer. Porque você tem, se você realmente galgar lá, buscar as redes sociais, o Google, você consegue conteúdo de qualidade gratuito, que pode te fazer evoluir muito na sua carreira, na sua profissão, ou como empreendedor. E só que, além de ler, além de estudar, uma coisa importante é a capacidade de colocar isso em prática. Gostei muito desse exemplo seu, porque isso é uma coisa para as pessoas refletirem, que é, peraí, eu estou estudando, eu percebi que eu tenho que ter mentores, eu tenho que ter uma história de sucesso que pode me servir de exemplo, eu vou lá visitar esse negócio, se for possível eu vou lá sentar com o cara e tomar um café e bater um papo. E mentores,
É uma coisa até bíblica, não sei se você acompanha isso, mas é até bíblico. Os reis, eles tinham um conselho, né? Não sei se é conselho o nome que falava, conselheiros. Mas até os reis tinham conselheiros que orientavam, porque a gente sempre tem muito a aprender. E eu achei muito legal isso. Aí, daí, meninos, a gente descobre o quanto que realmente não é à toa as histórias de sucesso, né? Só uma deixa aqui, eu não conseguia conectar com o Luciano de poder sentar numa mesa com ele, porque o nível do Luciano todo mundo conhece, né? Lá em cima. Mas aí eu aprendi outra coisa, que você precisa conhecer pessoas que conhecem pessoas. Uau. A rede de contato é muito importante nesse mundo empreendedor, né? E aí eu consegui, através de uma pessoa, que ele me colocou lá junto com o Luciano, sem ganhar nada em troca, por ser amigo dele. E isso, nos negócios, faz toda a diferença. Claro, com certeza. Que legal. Vamos para um rápido intervalo? Vou chamar um rápido intervalo. A gente vai com o Rafa e Gabriel com música ao vivo. Mas eu quero te convidar para continuar no bate-papo aqui, porque realmente tem muita história legal. Tem umas viradas de chave aí da história da Sul Magazine e do Marciano, que vai te trazer reflexões poderosas. Fica com o Rafa e Gabriel que a gente já volta. Tô na casa do Nautinho, esquina com Noé, onde tu não te interessa e não é da sua conta. Não me enche, tô na boa, na segunda nós conversa. Hoje é sombra e água fresca, hoje eu só quero festa. Hoje eu só quero festa. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da UniRV. Aqui você tem 10 chances para alcançar o seu futuro e a gente acredita em você. São 5 oportunidades pela nota do Enem e 5 através das provas presenciais para o campus de Rio Verde, Aparecida, Goianésia, Formosa e Lusiânia. Dê um up nas suas chances, se inscrevendo em todas as opções individualmente. Acesse o site unirv.edu.br/vestibular, leia o edital e faça suas inscrições. Mais informações pelo WhatsApp 64 3620 3030 e siga nossas redes sociais, @UniRVOficial. UniRV, o nosso ideal é ver você crescer. As lojas Economia promove charme com elegância em toda a sua linha de calçados e bolsas das melhores marcas e modelos, com o menor preço. Ampla loja especializada em moda feminina, masculina e infantil. Completa seção de perfumes importados, relógios e acessórios. Lojas Economia tem enxovais, colchões, cama box, móveis modernos e requintados. Tudo em até 10 pagamentos, nos cartões e crédito facilitado. Lojas Economia, no centrão de Rio Verde. Óticas Carol, armações a partir de R$ 44,90, lentes a partir de R$ 34,90 e seus óculos prontos a partir de 5 minutos. Óticas Carol, 1.600 lojas espalhadas em todo o Brasil. Óticas Carol, Presidente Vargas e Bairro Popular. Por isso é que eu bebo todas, tomo cachaça. Vou bebendo mais um e mais um, essa dor que não passa. Feriu meu coração, brincou com meus sentimentos. Nesse jogo fui um perdedor, por isso eu tô bebendo. Ai, 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 você... Programa Prospera Rio Verde. Aqui é assim, bate-papo diferente, inspirador. Hoje recebendo aqui o Marciano da Lojão Sul Magazine. Não é Lojão mais, agora é Sul Magazine, né? Sul Magazine. Aí, recebendo o Marciano, contando a história dele, mais uma história de um empreendedor da nossa cidade. Sempre com o Rafa e Gabriel ao vivo, cantando moda boa para nós. Não canso de sempre agradecer os meninos e ter essa parceria aí. É sempre muito bom ter vocês conosco. Obrigado a nós pela oportunidade de estar junto sempre com você. Beleza, bom demais. Marciano, a gente estava falando no último bloco desse mentor, vamos dizer assim, quem sabe uma hora a gente não entrevista ele aqui, ele vem contar a história dele, uma história muito bonita, e por sinal.
E que duas coisas bem legais do último bloco que a gente estava falando. Dessa questão, desse mentor, dessa história, e da importância do networking, né? De se conectar com pessoas que te levam a conhecer outras pessoas. De alguma maneira nós nos conhecemos até assim, inclusive, né? Verdade. Eu queria até mandar um abraço pro meu primo, né? O Realdir Furtado foi quem fez toda essa ponte. Ele é um grande empresário lá no sul do país, uma pessoa que é um grupo, né? Que emprega mais de 700 pessoas. Então ele fez esse contato e me colocou de frente com o meu mestre, né? Que legal. Isso é muito importante. Que legal. O networking, fica a dica para as pessoas aí, pesquisem, estudem sobre networking. Grandes empresários que eu tive a oportunidade de conhecer e de alguma maneira bater um papo, falar, grandes empresários já falaram isso para mim, ó, Juliezer, networking vale mais que dinheiro. Com certeza, vale muito mais. Porque é com o networking que você conecta com pessoas diferentes, que você conhece, que você tem grandes oportunidades que surgem justamente, às vezes, de um bate-papo despretensioso. Então, fica a dica aí disso do último bloco, porque realmente eu concordo muito com isso. Sempre falei isso. Você tem que conectar com pessoas, você tem que, de fato, aprender com elas. E o networking traz essas possibilidades. Nesse segundo bloco, eu queria falar um pouquinho com você sobre vamos dizer assim, uma grande virada que existiu. Acho que, se eu não me engano, na história que você me mudou, 2005, 2006. É verdade, eu tinha acabado de comprar o terreno lá onde hoje é o Sul Magazine, né? E estava doido, ansioso para ampliar a loja, né? Tava assim, com sangue nos olhos. E aí recebi um convite para participar do curso Empretec, da CIRV, né, que é uma referência para a gente. E aí eu sempre busquei conhecimento, né? Fui lá, fiz a entrevista, consegui passar, né, porque a gente é selecionado para poder participar do curso. E lá eu aprendi uma das coisas, né, que a gente tem que ter essa rede de contatos. Até então eu não dava a mínima importância, né? E hoje eu vejo que a gente só soma quando a gente tem essa rede de contatos. E lá a gente aprende, né, para desenvolver as habilidades, né, as características, lidar com as emoções. Então, para mim, foi uma virada de chave, porque lá eu aprendi que antes de eu ampliar, eu tenho que consertar. Uau. Então, eu estava com a ideia de ampliar a loja e sair de lá com a ideia de aprender a fazer a gestão daquela lojinha pequena. E aí eu acredito que foi uma virada de chave, porque lá que eu comecei a aprender, fui fazer um curso de Excel, contratei uma pessoa, um mentor na época, né, que me deu uma grande visão de como estava a empresa, né, que foi um professor da faculdade, Paulo Alexandre, que ele fez planilhas, onde eu fui aprender fluxo de caixa, né, fui aprender sobre uma DRE, porque o grande empresário, assim, hoje, né, a gente tem as ferramentas, mas lá atrás não existia isso. Não existia raras empresas que tinham um computador, né? Então tudo era manual. E quando eu conheci esse mundo aí, né, de controlar custos, de saber quanto que a empresa dava de lucro por mês, aí eu fiquei mais apaixonado ainda. Então isso é importante, eu acho que foi ali que começou a virar a chave. Eu acho que eu sou até meio suspeito para falar disso. Você me conhece, você sabe um pouquinho da minha história. Além do programa, eu também sou consultor financeiro, então a gente leva isso para dentro dos negócios, a gente aprimora isso. Mas realmente, eu costumo falar que com gestão, não quero falar muito sobre essa questão de comportamentos, que o Empretec também, eu também sou Empretec, também já fiz. E realmente ele muda o cenário, muda a visão. Mas os números, a gestão financeira, eu costumo falar que ela tira uma cortina de fumaça da frente da estrada da empresa. Porque quando o empresário está administrando um negócio, e infelizmente, isso é uma realidade hoje, não é só de Rio Verde não, é do país. E você pergunta para o empresário, qual o resultado do seu negócio da mensal? Você calcula indicadores, você faz análise desses números. É quase que 90%, ou até mais que isso um pouquinho, não faz, sabe que está dando certo, como eu costumo ouvir muito o pessoal falando, não, eu sei que está dando certo porque eu estou pagando os boletos em dia.
E pagar boleto em dia não é prosperar. Pagar boleto em dia é sobreviver. Então, eu gosto muito disso, sabe, Marciano, de contar essa evolução, porque, cara, é isso. Todos os empresários que vão crescendo, o empreendedor que tem isso na veia de verdade, ele pode não ter formação para isso, ele pode não ter estudado isso, mas em algum momento ele precisa de engajar isso dentro do negócio. É verdade, é tão importante porque na época ele me mostrou através dos números, né, que a empresa era muito lucrativa. Ele falou: Marciano, o Lojão do Sul ele tem uma clientela grande, a gente tem faturamento, só precisa fazer uns ajustes, né? E aí, onde eu tomei a decisão de, durante esses anos todos, aí quem está nos vendo aí vai saber que todo o lucro da empresa foi reinvestido no negócio, porque eu acredito muito na empresa. Então a gente, ao longo desses anos, o dinheiro que foi gerando, a gente foi investindo e construindo o que é hoje. Mas foi lá atrás que eu vi que realmente valia a pena. Para quem não sabe, deixa eu dar um teaserzinho aqui, eu vou fazer esse jabá de graça para o Sebrae. O Empretec é um programa de empreendedorismo, de desenvolvimento de comportamentos de empreendedorismo do Sebrae. É um programa desenvolvido pela NASA. Pela ONU e pela NASA. Então, tem muita coisa realmente muito legal. Eu não me lembro quantos comportamentos são. 11 características, né? E vale muito a pena para quem quer procurar aí. Procura o Sebrae aqui da nossa cidade. Inclusive, já fica o convite aqui. Quero trazer aqui o pessoal do Sebrae para a gente falar um pouco desses projetos. Só na época, quando eles falaram lá que 80% das pessoas que faziam empreteco prosperavam e cresciam as empresas. Mudava de vida. Eu falei, então 80% de chance de eu crescer. E é importante. E eu quis falar dessa virada de chave, porque o Empretec ele te despertou para desenvolver comportamentos de um empreendedor, né? O Empretec faz muito isso. Faz muito isso, porque hoje, para você ter uma empresa, não é só você faturar, né? Você tem que administrar, né? Cuidar dos números, você tem que faturar. Tem que liderar pessoas. Você tem que cuidar da gestão das pessoas, né? Hoje, as empresas que têm um time, até mandar um abraço para o meu time lá. Opa. Eu tenho pessoas incríveis lá que estão há muitos e muitos anos. Não vou citar nome, né? Claro. Porque são várias grande, pessoas. Né? Mas é elas que tocam o negócio. Quantas pessoas hoje tem no time lá da Sua Magazine? 20 pessoas. Quando você começou lá atrás, você falava mais de 10, né? Verdade. É uma grande evolução e hoje a gente já tem pessoas qualificadas, que é importante. À medida que a empresa vai crescendo, você tem que trazer para o time pessoas qualificadas, né? Que possam tocar um negócio de uma competência maior que você. Então hoje eu tenho lá pessoas assim extremamente competentes. Marciano, e você ainda continua essa paixão sobre estudar, buscar conhecimentos? Isso ainda faz parte de alguma maneira da sua vida, do seu dia a dia? Como que está isso hoje? Porque a gente sabe que os negócios também vão crescendo e além das responsabilidades, junto vai diminuindo o tempo, né? Muito importante. A gente tem um grupo, agora está formando outro grupo, né, de Mastermind. Queria até mandar um abraço para o nosso grupo Big Six, né, que estão todo mundo nos assistindo aí. É importante hoje você continuar estudando, porque talvez o empresário ele vai só ali na empresa dele, né, focado no faturamento e tudo, e esquece de buscar conhecimento. E isso é importante para você manter uma mente positiva, aquilo que você falou no começo, faz toda a diferença. Porque os negócios, ele tem desafio todos os dias. E são muitos. Quem está nos assistindo aí que toca o negócio sabe. São vários desafios todos os dias. Então você precisa se alimentar de coisa boa. Você precisa buscar isso todos os dias, através de pessoas de referência, através de mentores, né? Através dos livros, através do Mastermind. Fala um pouquinho para nós, porque o telespectador está nos assistindo e talvez nem todos estão familiarizados com o Mastermind. Ele está falando com essa liberdade comigo aqui, gente, porque um dos grupos de Mastermind dele, a gente participa juntos.
Então a gente tem essa proximidade. Fala um pouquinho para nós sobre o que é esse Mastermind, para as pessoas de casa entenderem. É importante, né? Hoje a gente tem um grupo de pessoas, né, que a cada 15 dias a gente se reúne e estuda a filosofia de Napoleão Hill. Então lá são 16 leis, né, que a gente estuda, né, reflete e pega a opinião de todos. E é importante que no dia da reunião a gente tem que levar uma boa notícia. Então a gente trabalha os 15 dias ali pensando para fazer alguma coisa e chegar lá e contar para o grupo, ó, eu fiz isso durante esse período, né? E isso, o nosso grupo mais antigo tem 7 anos já, e se você vê a evolução das pessoas que estão no nosso grupo, é muito grande. Eu ia até te perguntar sobre isso. Esse grupo nosso mais recente tem pouco tempo agora, alguns meses, né? A gente está começando em uma jornada juntos. Mas esse grupo que vocês têm aí 7 anos, essa evolução foi grande mesmo? Foi considerável para todo mundo? Foi, e foi verdadeiro. Que legal. É essência pura, porque lá a gente troca opinião sem interesse. Porque hoje, às vezes, você vai trocar uma opinião e a pessoa vai te dar uma opinião com base no interesse que ela tem com você. E nesse grupo, a gente troca opinião sem interesse. A gente é o contrário, você quer ajudar a pessoa. E isso não é só nas coisas boas, não, nas dificuldades, nos problemas. E isso vai se tornando uma referência, onde você se sente protegido. Porque quando você tem um desafio, para quem que você vai compartilhar? Acaba que se torna, como a gente brincou no início, que tem os reis, tinha os conselheiros, e existem mentores, acaba que é um grupo de conselheiros ali, de pessoas Sim. que querem evoluir. Isso não é novo, né? Começou nos Estados Unidos, lá, os Big Six, né? Lá dos Estados Unidos, né? Que eram Ford, Dale Carnegie, né? E entre outros, eles se reuniam, né? E eram os homens mais ricos dos Estados Unidos. Então, se eles foram referência e tiveram prosperidade, nós, né, pequenos empresários, podemos também nos alimentar dessa mesma fórmula, né? Cara, buscar esse conhecimento. Eu fico muito empolgado, eu gosto muito desse bate-papo, assim. Eu gosto muito de trazer essas pílulas para o telespectador e gosto de trazer reflexões. A gente está contando a história de um empresário da nossa cidade, de um cara que realmente é referência em Rio Verde, em toda a região, que literalmente saiu de baixo. Então você que está assistindo, que trabalha de empregado ou que tem vontade de ter um negócio e prosperar, a gente está contando de verdade uma história de como aconteceu na vida dele. E eu quero realmente trazer essas pílulas para que as pessoas reflitam sobre esses cenários, sabe? Isso pode realmente fazer diferença. Com quem você tem se aconselhado? Tem até um ditado, né, que fala: você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Exatamente. Então é importante você estar no meio de pessoas que pensam da mesma forma, pensam na prosperidade. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente falar, porque realmente pode fazer diferença. Se você pensa em empreender, se você quer ter um negócio de sucesso, não tem problema nenhum do meio que você vive ainda não ter essas pessoas que estão lá. Mas se elas acreditam e tem um mastermind, como a gente citou aqui, que você pode chamar como você quiser, sua reunião de negócio, sua reunião de amigos, mas que fala de coisas boas. Que seja uma reunião, por exemplo, como tem o livro que ele citou de Napoleão Hill, que chama A Lei do Triunfo, que seja uma reunião, por exemplo, que você faça uma vez por mês, dentro do tempo de vocês, para vocês discutirem livros que vocês já leram, que falam de prosperidade, que ensinam coisas. Como a nossa geração, esse mundo atual, Marciano, está precisando disso, né? Eu estou falando isso porque a gente está num momento do mundo que se tem muita informação. A informação ela já não é mais problema. A disponibilidade de informação ela está lá. Só que muitíssimas vezes isso não é transformado em conhecimento. Porque aí ficou superficial, né? O cara só passa pela informação. É verdade. É uma geração hoje que tem tudo a seu dispor, né? Tem todas as facilidades.
Só que aí tem um ponto que eu estou vendo, né? As pessoas elas não estão buscando mais o interesse, né? em aprofundar nos conteúdos. Porque eu vejo muitas pessoas aí, né? Na minha época, eram várias pessoas que queriam empreender, queriam prosperar, queriam buscar. Hoje essas pessoas elas querem uma vida mansa, tranquila, mas sem plantar. Eles já querem colher. Então é uma dica para os jovens aí que para você colher você tem que plantar. E durante esse período você tem que esperar, que as pessoas têm essa pressa, né? É a lei da semeadura, né? Ela não tem jeito, né? É verdade. Mas hoje, Juliese, para os jovens que estão aí assistindo a gente, hoje está muito fácil, porque a concorrência diminuiu. Os jovens hoje eles estão distraídos. Então, se você pega um jovem aí, eu tenho uma sobrinha, ela tem 18 anos, ela já tem uma loja de capinha de celular e está de vento em popa. Olha que legal. E no meio dela, ela é muito criticada, porque ela está se destacando, né? Então, você que quer empreender, buscar, a hora é agora. Verdade. Verdade. Isso é uma coisa importante das pessoas entenderem. E uma jovem dessa, sua sobrinha que você falou, Isso, né? Isadora. Um grande abraço, Isadora. Vou mandar um abraço para a Isadora. Se ela, provavelmente bem jovem, já tiver essa visão e começar a fazer isso bem nova, como você falou, a probabilidade dela prosperar, de ter um negócio de sucesso, é muito maior. Muito maior, porque ela já se alimenta da coisa certa, né? Exatamente, isso é muito legal. Vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, no último bloco eu quero contar um pouquinho da história atual da Sul Magazine, mostrar algumas fotos para vocês. Fiquem com Rafa e Gabriel, a gente já volta. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vai, se agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Você que procura economia na conta de energia, faça agora mesmo sua instalação de energia solar com a Bem Solar. Você pode reduzir até 95% da conta de energia. Você ainda encontra ampla linha de crédito em bancos para financiar sua energia limpa com taxas de juros baixas. Bem Solar. Faça já seu orçamento. 99297-5951. Avenida Presidente Vargas, número 385, Jardim Presidente. Quer saborear um delicioso almoço com aquele tempero caseiro? Vá ao Restaurante Bom Paladar. Almoço todos os dias com aquela deliciosa carne na chapa. Lugar amplo e climatizado para melhor lhe atender. Restaurante Bom Paladar. Atendemos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Rua 12, em frente à Escola Rosalina Borges. Restaurante Bom Paladar. Aqui você se sente em casa. Fone 99311 1552. Já parou para pensar na importância do sofá na sua casa? Para relaxar depois daquele dia cansativo ou para curtir o dia inteiro? O sofá faz parte da sua família. E você, como cuida do seu sofá? A Tapeçaria Popular é líder em reformas de alta qualidade em estofados em Rio Verde e região. E já são mais de 34 anos servindo com excelência. E além de um serviço profissional e rápido, a Tapeçaria Popular é a única que te empresta um sofá enquanto o seu fica pronto, sem nenhum custo adicional. Enquanto o meu está reformando, ele empresta um pra gente e todo mundo fala bem do trabalho dele, né? Eu fiz muito também a qualidade do trabalho, né? Emprestou um sofá para mim até arrumar o meu, serviço muito bom. Quem indicou outro vizinho, indicou para mim o serviço dele. Parabéns pelo serviço que ele faz. Se precisar, a gente é com ele aí. Reformamos qualquer tipo de estofado, seja residencial ou comercial. Faça agora mesmo seu orçamento com a gente. Tapeçaria Popular, há 34 anos renovando os estofados da sua família.
Bateu a fome? Venha para a Salgaderia Aroma e Sabor. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados para a sua ocasião especial. Temos salgadinhos para festa, buffet e lanchonetes. E mais, fritamos pastéis e salgadinhos na hora. Venha conferir. Comemore com Aroma e Sabor. Rua Laudemiro Bueno, esquina com a Rua 12, no Jardim América. 3613-1851 ou pelo WhatsApp 999-330673. Aroma e Sabor, o melhor sabor para você e sua família. Para além da tecnologia, confiança. Para além da transmissão, pessoas. Para além da visualização, conexão. Para além do engajamento, relacionamento. Para além da comunicação, Zoe Play. Muito mais que streaming, muito mais que uma ferramenta, muito mais que uma plataforma. Zoe Play, muito mais que uma plataforma. Mas o som do seu carro só toca em direta. Para de filmar o painel e vira a tela. Só sai saudades desse alto-falante. Atrás de stories cê tá molhando o volante. No som do carro só toca em direta. Programa Prospera Rio Verde. Aqui é assim, bate-papo diferente, com música ao vivo, Rafa e Gabriel. Ixi, eu até fiquei gago agora, vocês viram? Toda segunda, quarta e sexta. Convide mais pessoas para assistir o nosso programa. Pessoas que querem prosperar, pessoas que querem conhecer essas histórias de sucesso. Eu tenho certeza que o Prospera Rio Verde vai realmente te trazer reflexões e fazer com que você aprenda, mas num bate-papo gostoso, realmente sem forçar a barra, um bate-papo tranquilo. E hoje recebendo aqui o Marciano, da Sul Magazine. Obrigado, Marciano, pela sua disponibilidade. A gente sabe do papel, da correria que é empreender, então eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Legal. Ô Marciano, você estava falando aí, a gente até usou um exemplo aí da sua prima, né, que empreende, uma menina jovem. Eu queria que você falasse um pouquinho para os jovens que pensam em empreender. E duas perguntas que eu já vou até engatar as duas para você. Para os jovens que pensam em empreender, que dicas que você dá? Acho que a gente já deu muita dica poderosa aqui de estudar, buscar conhecimento. E também um pouquinho dessa trajetória sua, das pessoas que fazem parte do pacote de vida, que estão com você até hoje te ajudando, ou que já participaram da sua história. Eu acho bacana esse contexto também, isso é importante, né? É verdade. Para os jovens, né, a dica que fica é ter muita resiliência, né, Juliesa? Porque você, às vezes, um empreendedor hoje jovem, né, ou às vezes de mais idade, abre um negócio e no primeiro ou no segundo desafio chuta o balde. É importante, na medida que você saiba que sua empresa ela é rentável, que ela gera lucro, é importante você ter um pouco de paciência, né? Às vezes você não dá o tempo necessário para a empresa. E a empresa ela precisa de um tempo para amadurecer, né? Igual uma criança, né? Tem as fases da vida. E a empresa não é diferente. E sobre as pessoas, eu queria mandar um grande abraço para minha esposa, né? Que está aí me assistindo. Ela conhece essa história desde o começo, porque ela está comigo desde o comecinho. Então todos os desafios lá atrás, né? Quando a gente comendo marmita, apagando a luz, né? Desligando tudo, porque a gente passou muitos momentos difíceis. A gente teve uma fase aí que em 2004, 2005, que eu adquiri o terreno sem ter feito nenhum planejamento. Eu meio que fui obrigado, né? A empresa ia ser vendida e eu optei por comprar. Então, nessa época, a gente passou muitos desafios. E quando você tem uma pessoa ao lado que acredita em você, que te dá a segurança, né, que luta junto, é muito importante. Então, os jovens que estão aí têm que fazer as escolhas certas, né? Quando você acha uma companheira de vida aí,
é importante que ela acredite no seu sonho, porque isso faz uma diferença enorme entre o sucesso e o fracasso. Eu acho que você tocou um assunto aí fundamental. Tem muitas pessoas que prosperam sozinho, que não casam, tá tudo certo, mas quem tem uma companheira de vida, e eu tenho certeza que a sua não foi diferente pelo que você contou e pelo relato que você fez agora, de realmente estar junto, tem muito mais força. Sim, até assim, a gente teve paciência, ela teve muita paciência, a gente esperou para ter os filhos no momento certo, né? Porque na época da dificuldade não tinha como. Financeiramente, tempo, cabeça, né? Verdade. Então isso é importante, esse lado assim do companheirismo. Eu acho que é importante isso. O casamento costuma ser muito banalizado nos dias de hoje. As pessoas hoje, sabe loja de R$1,99? Os caras estão pensando que compra casamento na loja de R$1,99. Que vai lá e compra ele, e aí daqui a pouco pega ele, joga no lixo e compra outro. E não é bem assim, né? Para os mundos dos negócios é importante a estabilidade, né? Isso é muito importante. Eu acho que é importante entender muito bem isso. E quem tem parceiros de vida, realmente isso pode fazer muita diferença. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo, e que eu acho que é até meio que a essência do seu ramo, chama-se inovação. Porque todo negócio precisa de inovar, músicos precisam de inovar. Uma história que vem na minha cabeça aqui agora, que é bem legal, é a da dupla Gino e Geno. Sei lá, os caras devem ter 50 anos ou mais de carreira, né, Rafael? Rafael conhece mais. É mais ou menos isso aí. É uns 50 anos, hein? Isso, depois de um tempo pra cá deu inovado e voltou de novo. Depois dos anos 2000, se eu não me engano, eles tiveram uma produção diferente, trouxeram arranjos mais inovados, músicas diferentes, né, Rafael? E acabou que isso trouxe uma oxigenação diferente para a dupla, para a música deles. Justamente, na verdade foi o Maestro Pinocchio e o Rick, do Rick Renner. Do Rick Renner. Na verdade o Gino e Geno é padrinho do Rick. Aí quando foi agora, inverter a situação, o Rick virou padrinho do Gino e Geno. Você viu que o Rafael tá antenado, hein? Conhece bem, hein? Legal. O Maestro Pinocchio, que inclusive está gravando uma das músicas de vocês, não é isso? Na verdade já está concluído, está no Spotify, são 3 faixas feitas, produção dele, Maestro Pinocchio. Quero até incentivar vocês, Rafael, a gente finalizar o programa hoje, vocês cantando novamente aquela música de vocês. Combinado então, vamos fazer uma que está em todas as plataformas aí já. Beleza, combinado. Eu quero trazer essa questão de inovação, o Marciano, para o bate-papo. Cara, porque se todo ramo tem que inovar, imagina o ramo de vestuário. Você usa uma calça, aí passa um semestre, acabou, aquilo não é moda mais, mudou a moda, mudou tudo. Então isso eu acho que de alguma maneira meio que tem que estar na veia de quem é empreendedor desse ramo, né? Exatamente. Você tem que investir muito. Uma parte do lucro da empresa, a gente tem que investir em tecnologia, né? Na parte dos equipamentos é importante, a gente deu uma mudada bem radical do como era e o que é hoje, para facilitar para o cliente, né? Que hoje o cliente busca praticidade, né? Tem pouco tempo, então isso é importante. E essa inovação tem que ser constante, não pode parar. Qualquer empresa que parar, falar, não vou investir mais, vou só colher, está fadada ao fracasso. Isso é fato, também acredito plenamente. E só para vocês entenderem o quanto que a inovação faz diferença, modernização, a gente está num mundo de plena evolução, eu quero pedir para a produção organizar aí e colocar as 3 fotos aí. Lá o início, ali na construção, né? Essa aí quando começou a ser construída a parte do fundo aí da empresa. O povo passava na porta e... Essa aí era a essência nossa do Lojão do Sul. O início. Era mais ou menos aí, esse era o layout. Eu lembrava um pouco do camelô, porque... Isso, justamente. Que era bem apertado, né? Bem apertado. Quem é os mais antigos aí vão lembrar aí de como era o Lojão do Sul aí. Verdade. Essa é a fachada aí, como era. Aí já tá bem mais moderno do que a primeira lá. Sim, aí eu já tinha ampliado aí já.
legal. Acho que tem mais algumas fotos. Rapaz, mas mudou. Falando de inovação, deu uma diferença enorme, né? Na verdade, assim, muita gente chamou a gente de louco, né? Porque você fazer um projeto de loja para Rio Verde com 3 andares, né? Toda na pele de vidro, assim, algo inovador para a cidade. Mas Rio Verde merece, né? Rio Verde é uma cidade próspera, uma cidade que corre muito sangue de várias regiões do Brasil. Então, por que não? Se tem nas capitais, né, se tem nos grandes centros essas lojas de departamento com vários segmentos, por que não em Rio Verde, né? Então a gente trouxe e está sendo muito bem aceito. O pessoal assim está gostando muito da dinâmica e a gente agora está só inovando na questão interna, né, no layout. Legal. Eu acho muito legal, sabe, trazer essas histórias de verdade. Nós que somos estudiosos, eu me considero um estudioso. A gente estuda tanto case lá de fora. Tá aí, um cara empreendedor, gente daqui. Eu posso chamar de rioverdense, porque sou com tá muito desde orgulho. 94. Eu também não nasci em Rio Verde, estou aqui desde 2001, desde os meus 16 anos. Então a gente de fato vive com muito amor. Eu amo essa cidade. Meus filhos, então, amam. A gente vai para fora aí, né, e quer voltar logo para Rio Verde. Ainda mais agora, Rio Verde está tão bonita, né? Então, parabenizar aí o prefeito, né, as pessoas que cuidam da nossa cidade. Verdade. Porque hoje você anda na cidade e dá orgulho, né, de ver. Verdade. E eu acho legal isso, sabe? A gente vê, a gente que estuda tantas histórias, um empresário daqui, com essa visão inovadora, com essa evolução. Tem muita gente que está assistindo, que eu tenho certeza que de alguma maneira ou é cliente, ou já foi cliente do Lojão do Sul, que às vezes se esquece, né? Daquela loja, daquele início lá. Tá aí uma história legal de relembrar. Campeão, o seu supermercado. Rally Centro Automotivo, Rua Tiradentes, Vila Maria. Venha nos fazer uma visita. Você busca conhecimento, você busca a se realizar, a chance de dar certo é muito grande. Agora, se você tiver num negócio que você está contrariado, que você não gosta, ou você muda ou então desiste. Porque não vale a pena você trabalhar infeliz. Então isso é muito importante. Eu amo, desde o primeiro momento que eu faço, procurei seguir nesse caminho, não desviei, porque tive várias oportunidades de ir para um lado, para o outro, mas sempre segui a essência, porque eu acredito que você tem que crescer uma empresa. Ela precisa dar frutos e saber respeitar o tempo, né? Porque muitas vezes eu já falei isso antes, mas muitas vezes a gente quer comer a semente. E aí esquece que você tem que plantar, você tem que cultivar, tem que lutar, né? Que vem as ervas daninhas, vem as pragas, vem as tempestades. E aí você quer saborear, né, as coisas antes da hora, quer comer cru. Então é um linguajar simples, mas faz muito sentido. A gente precisa dar tempo para as coisas, saber esperar. Marciano, valeu a pena? Se olhar para trás, todos os desafios, assim, a gente conta a história hoje e eu sempre estimulo os meus convidados a falar sobre isso, perguntar realmente, valeu a pena? Porque a gente está contando aqui de obstáculos, mas na vida real eu acho que é muito mais porrada do que a gente conta. Muito mais, Pará, muito mais. Valeu muito a pena. Hoje eu sou uma pessoa realizada. Eu, assim, não adquiri nem uma parte do que eu busco. Tá? Isso é importante. Meu sonho é muito maior. Não é que você está no ápice, ainda tem muito para conquistar. A gente é um bebezinho, está aprendendo. Que legal. Hoje a gente tem uma outra loja, até queria convidar o telespectador, numa loja da Malve, que nós somos os embaixadores da Malve, que fica ao lado do Sul Magazine. Então, você quiser conhecer produtos fantásticos. E isso é fruto, né, do Sul Magazine, porque isso chegou até nós através da história do Sul Magazine. Então, as oportunidades, quando você começa a criar as histórias de sucesso, começa a vir os frutos. Então, isso é importante. Essa loja, a gente foi selecionado na região, então a gente tinha 3 competidores, todos com muito dinheiro, mas eles compraram a nossa história.
nossa vontade de vencer, de fazer dar certo. Esse tipo de história realmente inspira muito, faz com que a gente reflita o quanto que vale a pena se dedicar, trabalho árduo, passar por todos os obstáculos que qualquer carreira de sucesso tem. E a gente fica muito feliz de poder contar a sua história aqui. Te agradeço, inclusive, de antemão, pela disponibilidade, pela abertura de abrir a sua vida, contar essa história pra gente. E deixo o programa Prospera Rio Verde de portas abertas para você, para toda a sua equipe lá da Sul Magazine, e dizer que é esse tipo de história que a gente quer contar. Histórias de sucesso. Eu que agradeço, Juliese, pela oportunidade. Quando você me falou desse programa, eu achei assim, fiquei muito encantado, porque igual você falou, Rio Verde tem tantas pessoas aí para a gente se espelhar. Eu mesmo aí tenho várias pessoas que eu admiro, né? Que eu me torna como uma pessoa de referência na nossa cidade. Né? Tem a geração mais velha, que já estão no ápice, né? Mas tem as gerações novas, né? Quantos empreendedores que tem em Rio Verde de sucesso aí, né? Então isso é muito importante, você poder contar essas histórias, porque torna a história mais próxima, né? Exatamente. Porque quando você conta uma história, por exemplo, do Luciano Hang, ele já está num patamar lá em cima, né? Mas aí você pega as histórias das pessoas da cidade, né, para contar dos desafios, isso é muito importante. Verdade. É isso, gente. Esse é o Prospera Rio Verde. Um bate-papo de altíssimo nível, muita informação, recebendo esse tipo de convidado. Você vê, meninos, que o nosso nível, eu vou falar, a gente está conseguindo se superar a cada programa. Cada programa que passa é novo aprendizado, né, parceiro? Com certeza. Tá escutando falar aí, além de acreditar, de perseverar, tem que agir também. Não adianta perseverar e ficar em casa sentado só sonhando, né? Tem que pôr em ação. Juliés, eu queria só falar um pouquinho, porque a gente tinha um Lojão do Sul, né? Eu queria explicar para as pessoas. Isso, até uma boa pergunta, que inclusive estava na pauta, eu acabei... Nosso bate-papo foi tão gostoso que eu acabei me esquecendo. Por que a mudança, né? A mudança de nome. Eu queria compartilhar, né, com quem está nos assistindo. A gente teve o Lojão do Sul durante muitos e muitos anos. E todo mundo ainda conhece, né, o Lojão do Sul. É uma marca muito forte na nossa cidade. Mas aí a gente buscou a inovação, né? Buscou a melhoria, buscou a mudança. E o Sul Magazine, ela veio coroar isso. Né? Ela veio trazer esse ar assim, de prosperidade, de um ambiente mais organizado. Até o mix de vocês aumentou muito também. Isso. Porque o Lojão acaba que tinha um foco mais de vestuário, isso. De roupa. E hoje vocês têm um mix muito maior que isso, né? Aí veio muitas marcas. Hoje a gente tem grandes marcas no Sul Magazine, né? Que hoje, por exemplo, você vai no shopping lá, mais de 20 marcas que vendem no shopping eu tenho no Sul Magazine. Então isso é importante e por isso que a gente trocou o nome, né? Que legal. Eu só queria explicar isso para os telespectadores e queria convidar, né? Quem ainda não veio ver como é que ficou, vem nos conhecer aí. Aonde que fica o Sul Magazine? Então, fica na Rua Costa Gomes, número 773, na esquina. Exatamente. É fácil, eu estou provocando ele aqui, onde fica o Sul Magazine, mas eu acho que não tem um motorista de Uber, de aplicativo, mototáxi, que se você perguntar e falar, me deixa lá no Lojão do Sul, que não vai saber onde é aqui em Rio Verde. É verdade. É uma referência. Obrigado, Marciano, mais uma vez, de verdade, de coração. Quero agradecer também Rafa e Gabriel, que está conosco aí toda semana, é parceiro do programa. Meninos, obrigado mais uma vez e vamos finalizar com música ao vivo, né? Bora. Obrigado, Marciano, por contar essas histórias aí que só acrescenta na vida. Valeu, Juliezer. Estamos juntos sempre. Isso. Né, meu parceiro? Vamos convidar a galera para ouvir as músicas nas plataformas, né? Seguir a gente no Instagram também. Segue lá, Rafa e Gabriel. Oficial deve estar aí na telinha. Segue aí, dessa moral para a dupla que a gente precisa. E lá também tem a agenda da semana, tá bom? Fica de olho lá para saber onde vai estar a dupla tocando aí. Essa, inclusive, é produção do Maestro Pinóquio. E tá lá no Spotify, segue lá. Tá difícil sim encarar a realidade sem você aqui. Um desejo, uma vontade que não sai de mim. Mas o bem, o meu amor também se acostumou. Como é bom te ver
A verdade é que eu não consigo te esquecer. Vem correndo pros meus braços, se surpreender. Amanhã você é o meu compromisso. Vamos tomar um vinho enquanto prepara o nosso jantar. Vou fechar os seus olhos, beijar sua boca e depois te amar. Num abraço apertado vou te confessar que são tristes os dias. Hoje sou outro homem, sem você aqui não existe alegria. Você é a ternura mais doce, mais pura que me apareceu. Já não tem mais sentido sentir outro gosto se não for o seu.